Então, pessoal, boa noite. Que bom que a gente está aqui juntos. Susan, eu, as crianças tivemos aí uma semaninha de férias. Foi muito bom para a gente descansar, para a gente se refazer um pouco. E agora também é muito bom a gente poder voltar, estar junto com vocês agora com a energia recuperada. Muito bem. Em momentos em que a vida se torna pesada, a gente precisa lembrar que algumas atitudes que a gente pode tomar podem deixar ela muito, muito mais leve. E o que é bom disso é que são atitudes que não dependem das outras pessoas, ou que não dependem das circunstâncias. São atitudes nossas, atitudes interiores, atitudes da nossa mente, atitudes do nosso coração, que a gente pode fazer e que deixam a nossa vida realmente muito melhor de ser vivida. Pensando nisso, a gente pensou essa série de mensagens, Faz Bem, atitudes que deixam o coração mais leve, onde cada domingo a gente vai falar um pouquinho de uma atitude que pode deixar a sua vida, a minha vida, mais leves. Muito bem, e o assunto dessa noite é muito importante. Faz bem não se importar com o que os outros pensam. Talvez quando você viu esse título, sua reação foi, puxa vida, é isso que eu preciso ouvir. E se foi dessa forma, eu realmente espero que o que a gente vai conversar agora te ajude como também me ajudou. Ou talvez, quando você ouviu esse título, você pensou, bom, isso aqui não é muito para mim, eu não sou uma pessoa que se preocupa muito com o que as pessoas pensam. Deixa eu compartilhar com você que eu comecei a estudar e ler mais desse tema faz 3 semanas, que eu comecei a me aprofundar justamente por causa dessa mensagem. E eu também tive essa sensação quando eu comecei a pensar nisso. Comecei a pensar justamente, bom, isso não é um assunto tão importante para mim, eu não sou uma pessoa que se importa tanto com aquilo que os outros pensam. Mas nessas 3 semanas eu tenho pensado e olhado a minha vida sob essa ótica, e eu tenho percebido que o que os outros pensam sobre mim ocupa, ou pelo menos ocupava, um espaço muito maior do que eu pensava. Talvez essa vai ser também a sua sensação, talvez agora, ouvindo essa mensagem, ou analisando a tua vida a partir desse olhar, você vai perceber que de repente, o que os outros pensam ocupa um espaço muito maior, e o que é difícil é que muitas vezes, o que os outros pensam, ficar com isso no nosso coração, deixa a nossa vida realmente muito, muito mais pesada. Bom, para isso, queria começar então comentando com vocês, antes da gente falar então da solução, vamos falar um pouquinho do problema, ou antes da gente falar do remédio, de como é que a gente pode fazer para não se importar tanto com o que as pessoas pensam, vamos falar um pouquinho do diagnóstico, tá legal? Acompanhe aqui junto comigo. É interessante a gente parar para pensar que o apóstolo Paulo, e repara aqui, o apóstolo Paulo, ele é uma das pessoas, uma das figuras mais de maior influência no cristianismo, é uma das pessoas também mais influentes, inclusive, da história da humanidade. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Bom, quando ele vai usar a palavra orgulho em algumas cartas do Novo Testamento, ele usa uma palavra completamente fora do comum, não era a palavra que normalmente se usava para orgulho naquela língua, e só o apóstolo Paulo usa ela na Bíblia, ele usa essa palavra e usa algumas vezes. É a palavra grega físio, né? Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra físio, ela significa superinchado ou inflado. O que os estudiosos da Bíblia dizem é que possivelmente o apóstolo Paulo usa essa palavra de propósito, porque ele está aqui apresentando uma metáfora para o nosso eu interior. Ele está dizendo que o nosso eu interior, o nosso ego, muitas vezes ele é exatamente assim, ele é superinchado, ele é inflado, ele é, se fosse talvez nos dias de hoje, seria como um balão. Fica com essa imagem um pouco na tua mente. Vamos imaginar agora o nosso eu interior, o nosso ego, como um balão. O autor chamado Timothy Keller, que é um dos autores mais influentes, aí foi best-seller do New York Times, ele é pastor lá em Nova York, escreveu um livro muito bom chamado Ego Transformado. Aliás, se você quer um livro para ler, esse é um ótimo livro para ler, ou se você quiser comprar um livro, esse é um ótimo autor também. Eu li vários livros dele, todos eles foram muito bons. Bom, mas esse Timothy Keller, ele fala que
Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra, físio, inflado, querendo dizer que o nosso eu interior é super inchado, ele provavelmente está querendo dar algumas características. Uma delas, ele está querendo dizer que o nosso eu interior ele é vazio. Um balão, ele mostra o seu tamanho, ele tenta mostrar que ele é grande com ar. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que muitas vezes a gente tenta mostrar o nosso valor, a nossa importância, o nosso espaço com coisas que são tão vazias e passageiras quanto o ar. Sei lá, por exemplo, às vezes a gente tenta mostrar o quanto a gente é importante pelo nosso trabalho, pelas nossas conquistas de carreira. Olha só a carreira que eu tenho, olha só a empresa que eu montei, olha só como isso aqui é importante. E a gente às vezes não se dá conta que o nosso trabalho, a nossa carreira, ou mesmo a nossa empresa, um dia elas vão passar, elas vão sair da nossa mão, são coisas passageiras. Ou tem aqueles que vão tentar mostrar o seu valor através da sua forma física, do seu corpo, da sua estética, sem muitas vezes se lembrar que isso, por exemplo, também vai passar, o tempo vai bater, e isso também um dia vai ficar para trás. É ar, é passageiro. Ou a gente às vezes quer mostrar o quanto a gente é grande, o quanto a gente é importante, talvez pelo círculo social que a gente frequenta, ou pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que a gente ostenta, e a gente não lembra muitas vezes que tudo isso passa, é tão passageiro e vazio quanto o ar. Então essa é uma característica do nosso eu interior, ele se afirma em coisas que passam, e isso faz com que ele seja extremamente atarefado, especialmente em duas coisas: em se comparar e em mostrar. Quando eu falo de comparação, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa, ela tinha o seu salário, e o seu salário sempre foi um bom salário, sempre estava feliz, sempre deu para fazer as coisas, até que ele descobriu de repente que o seu colega ganha mais. Pronto, o seu salário já não serve muito mais, e agora essa pessoa vai ter que correr atrás para tentar ganhar tanto quanto o fulano de tal, afinal de contas não pode ficar para trás, né? Então vai falar com o chefe, vai correr atrás de uma promoção, vai abrir um negócio, vai fazer bico, e aí o eu que se compara com os outros se torna atarefado. Você já parou para pensar como a gente acaba se comparando com os outros mais frequentemente do que às vezes a gente repara? Deixa eu dar um outro exemplo. De repente, uma outra pessoa tinha o costume de todo verão ir para Itapema na praia, né? Eu acho que grande parte dos palmitenses aí vão para Itapema, né, no verão. Até que ele descobre que o vizinho dele foi para Fortaleza. Pronto, Itapema, que era uma praia bonita, já não é mais. Agora eu preciso ir para Fortaleza. E aí ele vai correr atrás para conseguir fazer uma viagem maior. Então percebe como nós somos peritos em nos comparar com os outros. E o quanto isso nos torna atarefados, porque a gente quer correr atrás daquilo que o outro tem e eu não tenho. C.S. Lewis, que é um escritor, crítico, professor universitário, teólogo, do século passado, ele diz assim, o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Para pensar se você de alguma forma não tem se comparado com as outras pessoas, colegas, vizinhos, pessoas que estudaram contigo, e como isso talvez não tenha te feito uma pessoa mais atarefada. Bom, a segunda ocupação que eu comentei ali foi a de mostrar, de querer mostrar para os outros. Sobre isso, o Timothy Keller, mesmo autor que eu tinha comentado antes com vocês, ele fala o seguinte, olha que interessante. É isso que o ego, o eu, faz o tempo inteiro. Trabalhamos em coisas de que não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos todo tipo de coisas não pelo prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. Já parou para pensar quantas coisas você fez, você faz, não porque você queria fazer, não porque era agradável fazer, não porque era um projeto que você tinha, mas lá no fundo tinha o objetivo de mostrar alguma coisa para alguém? Quantos talvez projetos de vida você assumiu por causa disso? Quantos negócios você fez por causa disso? Quantas horas você investiu em coisas que na verdade lá no fundo era para mostrar para os outros, era para comprar coisas que você talvez nem precisava, mas que você queria mostrar para alguém?
É impressionante, né? Hoje a gente vive, é muito comum, a gente tem um impulso sempre muito grande de mostrar o que a gente está fazendo nas redes sociais, de postar onde a gente está comendo, onde a gente está. E às vezes eu me pergunto se o que está por detrás disso é realmente um desejo sincero de compartilhar momentos felizes com quem a gente ama, ou se talvez não é uma tentativa de mostrar o quanto a gente é grande, o quanto a gente é importante ou especial para as outras pessoas. Bom, outra característica do eu balão, né, do nosso ego inflado, conforme a palavra que o apóstolo Paulo usa, é que além de vazio, ele também é frágil. Você pensa num balão, o que um balão é? Além de ele ser cheio de ar, né, de ser vazio, ele é frágil, ele bate em qualquer coisa, ele estoura. Você já parou para pensar como o nosso eu, ele é sensível? Como a gente se ofende fácil? Muitas vezes não passa um dia sem que a gente talvez não se sinta um pouquinho ofendido com alguma coisa que alguém nos falou. Às vezes nem é uma coisa que alguém nos falou, às vezes é a maneira como ela falou, às vezes nem isso, às vezes a gente se ofende com a maneira como ela olhou. Ou às vezes a gente se ofende com uma mensagem de WhatsApp porque a gente imagina que quando a pessoa escreveu, ela escreveu braba, e às vezes nem foi. Como a gente tem um eu sensível, que se ofende por qualquer coisa, é um eu frágil. Além disso, a gente fica muito arrasado com críticas, né? Talvez você já deixou de fazer uma crítica para uma pessoa por medo de como essa pessoa ia reagir. Não aconteceu com você? Já parou para pensar que talvez isso já aconteceu com outras pessoas em relação a você? Outras pessoas talvez deixaram de falar críticas para vocês com medo da maneira como você iria reagir. Quando a gente vai fazer uma crítica para alguém, pode ser um cônjuge, pode ser um amigo, pode ser quem for, a gente normalmente vai pisando em ovos, porque normalmente as pessoas recebem mal as críticas. Por que isso é assim? Porque o nosso eu é frágil. E se o nosso eu ele é tão dolorido, é sinal de que existe algo errado. Eu não lembro que eu tenho o dedo do pé, eu não lembro. Eu estou tão acostumado, eles estão lá, eu nem lembro deles. Eu só lembro que eu tenho o dedo do pé em um momento, quando ele dói. Já parou para pensar? A gente só lembra das partes do nosso corpo quando elas doem, porque quando elas doem é sinal de que existe algo errado com elas. E se o nosso eu, o nosso ego, ele é tão dolorido e se ressente por qualquer coisa, isso é sinal de que existe algo errado com ele. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer. Nós temos um problema no nosso eu interior, não é um eu saudável, é um eu inflado, é um eu doente. O nosso eu marcado pelo pecado, afastado de Deus, é um eu com problemas. E isso traz uma sensação grande de peso. Todo mundo conhece ou já ouviu falar da cantora Madonna. Olha só o que a Madonna fala sobre a carreira dela. O que me impele na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Olha só que interessante. Imagina aqui comigo, o que a Madonna está dizendo é algo assim, ó, ela vai lá e se prepara para fazer um show. E aí ela faz um mega de um show que dá muitos aplausos e que rende muita venda de bilheteria. E aí ela sai daquele show com um sentimento de realização. Agora sim eu fiz algo especial. Agora sim eu mostrei o meu valor e o quanto eu sou importante. Mas aí ela descobre que daqui a pouco esse show fica esquecido. E que ela precisa fazer um outro tão bom quanto ou melhor para continuar sendo alguém especial. É às vezes a sensação que a gente tem. Eu já tive isso. Às vezes eu fiz uma mensagem, um culto que ficou, uau, especial. E aí eu penso, não, agora sim, agora eu mostrei o quanto eu sou um missionário bom. E aí eu descubro que na outra semana, se eu não fizer igual ou melhor, eu já não sou mais um missionário bom. E aí? Talvez você já sentiu isso quando passou por uma prova, quando conseguiu uma promoção na sua carreira, quando conseguiu vencer um obstáculo, você pensou, agora sim eu mostrei o meu valor, o quanto eu sou especial, e daqui a pouco você descobre que isso passou, e você precisa fazer igual ou melhor, e isso é pesado. Entenda o seguinte, o nosso eu inflado, que precisa mostrar para os outros o quanto ele é grande, através de coisas tão vazias quanto o ar, viver dessa maneira é uma forma pesada de viver. Mas existe outra forma? Existe.
Me diz uma coisa, como é que você ajudaria uma pessoa que está passando por isso, que se sente desanimada ou cansada de fazer e não ser reconhecida? Possivelmente a gente diria alguma coisa do tipo, não importa o que os outros pensam, importa o que você pensa. Ou a gente diria alguma coisa do tipo, você precisa enxergar as coisas incríveis que você fez. Ou você é extraordinária, precisa ver isso. Ou seja, a gente tentaria dizer assim, olha, não se importa tanto com o que os outros pensam, olha o que você fez, o que importa é o que você pensa de você mesma, né? Não se importe com o que os outros acham a teu respeito, o que importa é o que você acha de você mesmo. Eu vou dizer para vocês que a abordagem bíblica é completamente diferente dessa. É muito mais diferente e, no meu ponto de vista, muito mais eficiente e interessante. Olha só, como o próprio apóstolo Paulo, que falou do eu inflado, aborda essa questão sobre ele mesmo. Vamos ler juntos 1 Coríntios 4, 3 a 5 e depois o versículo 7, tá bom? Acompanha comigo 1 Coríntios, capítulo 4, 3 a 5. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Olha só que interessante. Ele diz literalmente, olha só, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. É como se ele estivesse dizendo, desculpa pessoal, eu não me importo com o que os outros pensam. Só para você entender o contexto aqui, na comunidade de Corinto, a quem Paulo escreve essa carta, as pessoas estavam dizendo coisas do tipo, eu sou amigo do Paulo, olha só como eu sou importante, olha aí os balõezinhos crescendo. Outros estavam dizendo, não, eu sou amigo de um outro pregador que se chamava Apolo, eu sou mais importante do que você. E outros diziam, não, eu sou amigo do Pedro, do apóstolo Pedro, eu sou mais importante que você. E talvez alguém tenha escrito isso para o Paulo, dizendo, olha só Paulo, tem gente que está dizendo que é amigo do Pedro é mais do que você. E o Paulo, ele não escreve uma carta defendendo ele, dizendo quantas igrejas ele plantou, ele simplesmente diz, eu não vou entrar nesse jogo, eu não vou ser mais um balão agora, enchendo e dizendo o quão importante eu sou, as coisas que eu fiz, não, as coisas que eu fiz elas não são tão importantes aqui, eu não me importo com o que as pessoas pensam. E aí a gente pensaria, então, ele está usando aquela ideia lá, né, eu não me importo com o que os outros pensam, eu me importo com o que eu penso, não, nem isso. Embaixo ele vai dizer, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. É como se ele estivesse dizendo, também não me importo com o que eu mesmo penso de mim mesmo. Não é essa a questão. Mais adiante, ele vai dizer de uma maneira inteligente, ele vai dizer, o que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se ainda não fosse? Ele é alguém que não precisa chamar atenção para ele mesmo, que não precisa mostrar o sucesso dele, e ele tem uma visão muito humilde, ele pensa, de acordo com essa frase, que tudo aquilo que ele fez, foi com os dons que Deus deu, então é presente, não foi mérito dele, é mérito de Deus. Tudo que ele fez foi com os recursos que Deus deu, então também não é mérito dele, é mérito de Deus, é presente. E ele se recusa a entrar nesse jogo de mostrar quem é mais importante. Ele simplesmente escapa e diz, isso para mim não é importante. Logo, em outro versículo, em 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e daí ele acrescenta, dos quais eu sou o principal. E é interessante que ele não tem problema nenhum de dizer que ele é pecador, ele não tem problema nenhum de admitir os erros dele, ele não tem também um ego frágil como um balão, que não consegue ouvir críticas, ou que fica arrasado quando são apontados os defeitos dele. Não, ele consegue lidar com os defeitos dele de maneira muito realista. O eu transformado que o Paulo não só está ensinando, mas que ele está dizendo que ele está vivendo, é algo completamente diferente. É algo que não dói, que não precisa chamar atenção, porque está saudável.
É um eu que não sofre de baixa autoestima. A gente não vê nesse texto o Paulo com baixa autoestima, não é isso. Mas a gente também não vê ele com uma autoestima elevada demais, também não é essa a questão. Ele consegue ter uma autoestima extremamente equilibrada. Ele não é uma pessoa que pensa pouco de si mesmo, também não é uma pessoa que pensa muito de si mesmo, apesar de ter sido uma das pessoas mais influentes da história. Ele é simplesmente uma pessoa que pensa menos em si mesmo. O eu dele não é um balão, é um eu saciado, que não precisa mais mostrar nada para ninguém, que não precisa mais provar nada para ninguém. Olha que interessante. Se a gente conseguisse viver assim, isso significaria, possivelmente, que a gente iria se alegrar com as conquistas dos outros. O nosso colega ia ganhar uma promoção e a gente não ia ficar naquela dor de cotovelo pensando, por que não fui eu? Não, a gente ia ficar feliz com a alegria dele. Viver do jeito que o Paulo está propondo significa que a gente ia se interessar pela vida dos outros, sem precisar falar da nossa, porque muitas vezes as nossas conversas são assim, a gente fica ouvindo a vida dos outros, esperando só a brecha da gente falar da nossa. A gente ouve sobre os filhos dos outros, esperando o momento para a gente falar dos nossos. A gente ouve sobre o trabalho do outro, esperando o momento para falar do nosso. Mas viver desse jeito significa que a gente não precisa falar da gente mesmo para mostrar o nosso valor. A gente consegue ouvir o outro com real interesse naquilo que ele está falando. A gente consegue ouvir o que ele está falando e depois fazer uma pergunta sobre a vida dele para tentar entender melhor, porque o nosso eu está saciado. Viver desse jeito que o Paulo está dizendo, significa que a gente não se sente constantemente avaliado. Talvez você já se sentiu assim. Às vezes a gente chega num lugar, a gente fica naquela sensação, o que os outros estão pensando de mim, que impressão que eu vou deixar, que marca que eu vou deixar. Mas viver desse jeito significa não se preocupar com isso, porque o que eu tinha para mostrar, eu já mostrei e eu estou bem com isso. Viver desse jeito significa ouvir críticas com tranquilidade. Entender que aquilo que eu faço de mal não me diminui como pessoa. Os meus erros não diminuem o meu valor. Nem os meus acertos aumentam. Significa servir sem precisar ser visto. Significa ajudar a sua esposa sem precisar ser elogiado. Ajudar seu marido sem precisar ganhar algo em troca. Significa ajudar as pessoas sem precisar tirar uma foto, porque não tem mais nada para mostrar. Viver desse jeito, pessoal, eu só posso dizer para vocês que é leve. E eu quero comentar algo com vocês. Nessas 3 semanas que eu tenho estudado esse tema, eu percebi várias vezes como o meu eu parecia um balão. Eu percebi várias vezes como às vezes eu tentava mostrar o meu valor por coisas vazias. Eu percebi várias vezes como eu me ofendia por coisas pequenas. E estudando isso eu percebi, existe alguma coisa de errado com o meu eu. E quando eu vejo o que o Paulo está vivendo, como ele conseguiu viver o seu eu a partir do Evangelho, eu só posso dizer para vocês, eu quero muito viver desse jeito. Eu quero muito viver com essa leveza, com essa tranquilidade, sem ter mais esse peso no meu coração. Como que a gente consegue fazer essa virada? Como que a gente consegue fazer essa mudança na nossa vida? E o próprio Paulo vai explicar isso no texto que a gente leu. Você percebeu que ele fala assim, olha, não me importo de ser julgado por qualquer tribunal humano. Ele usa aqui a palavra julgamento e tribunal de uma maneira assim bastante estranha. Por que ele está falando de julgamento? Por que ele está falando de tribunal aqui? Que coisa mais estranha. O que ele está querendo dizer com isso? Estudando essa passagem, a gente chega a uma conclusão. Ele está novamente usando uma metáfora, um exemplo, uma imagem para aquilo que ele está querendo comunicar. É como se a cada novo dia a gente vivesse num tribunal, onde a gente faz as coisas esperando das pessoas um veredito, como de um júri, um veredito favorável, dizendo que nós somos especiais, valiosos e importantes. É como se a cada novo dia a gente estivesse num tribunal, tentando juntar provas, tentando mostrar para as pessoas que nós valemos alguma coisa, e nós precisamos desse veredito, dessa aprovação dos outros. E o Paulo consegue viver dessa maneira que a gente viu até agora, porque ele conseguiu sair desse tribunal. E a primeira pista que ele dá para nós é que ele não se importa com o tribunal humano. Mas não entenda isso mal, por favor. Quando a gente diz que ele não se importa com o que as pessoas pensam, isso não é desculpa para a gente viver de uma maneira irresponsável, de uma maneira como a gente bem entender, afinal não me importa com o que os outros pensam. Não, ele se importa com algo. Ele se importa com o que Deus pensa.
Ele saiu do tribunal das pessoas, mas ele não saiu do tribunal de Deus. O tribunal de Deus ele leva a sério, mas o tribunal de Deus funciona de uma maneira completamente diferente. Sabe por quê? Para o Paulo não importa o julgamento das pessoas, só o de Deus. Mas esse julgamento já está encerrado. Você reparou no versículo que ele diz assim, olha, nessa hora, quando nós estivermos diante do juiz que é Deus, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ele não fala veredito, ele não diz, olha, para a gente vai saber se a gente vai ser condenado ou aprovado, não, ele já tem por certo a aprovação, sabe por quê? Porque ele está escrevendo para cristãos. E para cristãos, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que têm Jesus na sua vida, o processo, o tribunal de Deus já terminou. O veredito já foi anunciado. O julgamento já está terminado. Porque Jesus Cristo foi julgado no nosso lugar. E quando Ele estava naquela cruz, no nosso lugar, Ele estava assumindo a consequência de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, de todos os nossos fracassos. Mas Ele não estava só assumindo os nossos pecados, Ele também estava nos dando o lugar que era dele. A gente chama isso de maravilhoso comércio, ou troca maravilhosa. Ou seja, Ele assume o nosso lugar de pecadores e nos dá o lugar dele de filhos de Deus. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, nós temos perdão dos nossos pecados, porque Ele já pagou toda a nossa conta. Mas não só isso, nós somos vistos por Deus da mesma maneira como Deus olhava o seu próprio Filho único. Eu acho muito lindo quando nos evangelhos, por ocasião do batismo de Jesus, se ouve uma voz do céu que diz assim: Tu és meu filho amado, de quem eu me agrado. Teve muito filho que nunca ouviu isso do seu pai. Tu és o meu filho que eu amo muito e que eu tenho muita alegria. Jesus ouviu isso, não de qualquer pai, mas do próprio Deus. Jesus era alguém que fazia Deus sorrir. E quando a gente fala que pela fé, e pela obra de Jesus, e pela fé nós trocamos de lugar, significa que Deus nos olha com a mesma alegria, com o mesmo amor, assim como Jesus fazia Ele sorrir, Ele nos faz, nós fazemos a Deus sorrir também. Sabe por que a gente não precisa viver num tribunal? Porque o tribunal já acabou. E se você vive num tribunal, a única coisa que Jesus te perguntaria é: por que você está lá? O julgamento já acabou, eu fui julgado no teu lugar. Não foi um julgamento justo, mas eu fui julgado no teu lugar. E você não precisa mais sentar na cadeira dos réus, você não precisa mais ouvir um veredito de qualquer que seja, pois você tem um veredito do próprio Deus, através de mim, que diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu me alegro. E eu queria dizer duas coisas, para a gente encerrar esse momento. Se você é alguém que está conhecendo o amor de Deus recentemente, talvez isso para você não vai fazer ainda muito sentido. Mas continua buscando a esse Deus, com persistência, com regularidade. Eu diria mais, busque conviver com cristãos, porque isso vai tornar o amor de Deus muito mais palpável para você. Talvez participe de um dos grupos que a gente tem, ou enfim, tenha relacionamento com outros cristãos. E com o tempo, tenha paciência, com o tempo esse amor de Deus vai se tornar algo muito mais concreto na sua vida. Com persistência, convívio e regularidade. Mas agora a minha outra palavra é para você que talvez assim como eu, já conhece o amor de Deus há muito tempo, mas às vezes se sente num tribunal. A única coisa que eu queria perguntar para você é: o que você está fazendo nesse tribunal? Porque o julgamento já acabou. Jesus foi julgado no teu lugar. Você não precisa mostrar mais nada para ninguém, para ganhar veredito nenhum, porque o único veredito que importa é o veredito do Deus Todo-Poderoso, Juiz Supremo, que através de Jesus te diz: Tu és o meu filho, que eu amo profundamente e que me alegro com todo o coração. Nessas últimas 3 semanas eu tenho percebido várias vezes o meu eu como um balão. Muitas vezes eu percebi que eu estava querendo mostrar o meu tamanho por coisas vazias.
Muitas vezes eu percebi que eu estava querendo mostrar o meu valor e a minha importância por coisas que passam. Muitas vezes eu percebi o meu eu como um balão frágil que se ressente por qualquer coisa. Em todas elas eu tentei repetir para mim a seguinte frase: o meu julgamento já acabou. Eu não estou mais no tribunal. O julgamento já acabou. O veredito já foi dado. E se em algum momento você que tem a Jesus se sente num tribunal, repita isso para você mesmo: o julgamento já acabou. Isso eu tenho plena convicção de que vai tornar a tua vida muito, muito mais leve, sem deixar que ela seja responsável.